Amados, 17 de março de 2018. Em meus sonhos, vi como uma fila de pessoas estava a caminho de um vale. Este belo vale tinha muitas flores e árvores muito frondosas. Eles andavam, foram muito agradáveis neste lugar, e eu vi que eles tinham pouca preocupação. Então meu acompanhante me disse: só sua única preocupação é estar em conta com o cordeiro. Eu os ouvi cantar, e naquele momento eu reconheci o canto deles. A música que eles cantaram foi: Para Sião nós caminhamos, nossa mansão tão gloriosa. Naquele momento, a companhia que estava marchando parou, porque ao cruzar o vale e começar a escalar a montanha, chegaram ao topo e não havia outro caminho. Então olhei em volta e muitos se jogaram de joelhos para clamar a Deus para poder continuar no caminho. Então, de repente, uma luz vinda do céu, uma luz que não era comum, porque aquela luz não apenas iluminava, mas era linda e ao mesmo tempo era um caminho que conectava o final daquela montanha com o céu. Havia uma estrutura no final disso, uma estrutura que não há materiais humanos aqui na Terra para dizer é deste ou daquele material, mas era uma estrutura grande, enorme, bonita de esplendor majestoso. Então vi que a primeira fileira que caíra no chão de joelhos sentou-se e começou a andar no caminho da luz e cantou ainda mais fervorosamente. Então a segunda, que também estava de joelhos, levantou-se, mas teve medo de tirar os pés do chão, porque sentiu que estava de pé solidamente e os colocou no caminho da luz cristalina, porque não era terra firme, e começou a chorar por não ter coragem de fazer. O terceiro também eu vi se levantar de joelhos. Eu os vi olhar, e eu ouvi dizer: Isso parece muito difícil. Então começou o caminho do recuo. Seus pés tremeram, e embora eles estivessem indo de acordo com ele em terreno seguro, caiu no chão. O quarto se levantou e disse: Isso parece fácil. E ele começou a andar na estrada. Seus pés também começaram a oscilar. Ele olhou para baixo e caiu em um precipício que estava neste lugar. Eu vi como o primeiro caminhante encorajou o quinto. Aquela pessoa que também estava de joelhos, que se sentou, que era a vez dele, e ele respondeu: olha onde você está indo e ainda não chegou. Não vale a pena começar e arriscar minha vida. Não, eu não vou, disse essa quinta pessoa. Então eu o vi andar na direção oposta, até que não pude ver mais, perdi a visão dele. Então eu vi o primeiro continuar a encorajar os outros, e vi muitos começarem o caminho, animando-se uns aos outros. De repente ouvi uma voz que cruzou os céus que dizia: Não olhe para baixo, mas para frente e para cima. Siga a luz e tenha fé, e você certamente chegará. Então eu vi como eles andaram na estrada, que não era fácil humanamente falando. Eu vi como cada um deles começou a jornada com mais coragem. Eles não podiam levar nada além de si mesmos. Assim, cada pacote que eles tinham antes de começar essa jornada, eles tiveram que deixá-lo para trás e avançar apenas pela fé. Mas eu vi também muitos resistirem a isso, e alguns se aventurando a não deixar seus pacotes. Eles avançaram ao longo deste caminho de luz e eles simplesmente colocaram um pé no caminho da luz, que não os sustentava, e eles caíram no abismo. Então, enquanto eu contemplava toda essa cena daqueles caminhantes e dito caminho de luz, lutando para alcançar um ao outro, isso por medo ou falta de fé, ou pertences estimados, caiu da estrada. A cena mudou. Então fui levada ao topo de uma montanha e meu acompanhante me disse: Observe. Então olhei com cuidado e vi que estávamos em um círculo de montanhas, ou seja,
Eram picos de muitas montanhas que formavam um círculo, e nós estávamos em pé em um deles. No meio daquele círculo de montanhas altas e escalpeladas, havia um grande funil com uma boca gigantesca. Era algo grande, uma boca muito larga tinha aquele funil, mas no final era muito estreito. Então meu acompanhante me disse: Você viu o caminho da luz e os diferentes participantes e suas diferentes situações? E eu respondi: Sim. Então ele me disse: Observe isso e entenda. Então eu comecei a olhar e vi muitas pessoas nos picos das montanhas, e a ordem era se jogar no funil pela fé. Então vi alguns saltarem sem pensar, outros hesitaram, outros, quanto mais em número, recusavam. Aqueles que pulavam gritavam, gritavam ao passar pelo ar. Mas quando saíam pela parte estreita do funil, estavam ilesos, felizes, e nas suas faces uma luz brilhante corriam para as cidades. Então eu perguntei: por que eles correm para as cidades? Então meu acompanhante me respondeu: seu caráter já havia sido transformado e eles haviam recebido a chuva serôdia. Isso me comoveu. E ele continuou dizendo: porque eles liberaram tudo, deixaram tudo para seguir as ordens do Cordeiro. E agora são estrelas que brilham no Senhor e para o Senhor neste mundo de suprema escuridão. E atrairão outros para o rebanho do Senhor. Naquele momento, amados, despertei. Acordei com a total convicção de que, se não recuarmos em nossas tarefas, não deixarmos de lado tudo que nos impede de colocar em contas com Deus, e que isso nos transforma apenas por sua graça, não poderemos obter a vitória, nem poderemos ajudar outros em Cristo Jesus para poderem alcançá-lo também. Que Deus permita que cada um de nós entenda e seja capaz de fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Que o Senhor os abençoe.